O Nair começa dizendo quem é essa aqui e diz que definitivamente faz o tipo dele. Ele pergunta como ela está e diz que ela está incrível. Ele diz que ela está cheirosa e pergunta qual o nome dela. Ela diz o que você quer? E ele pergunta qual o nome dela. Ela diz que não vai apertar a mão dele e ele fala que respeita isso. Mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Ele fala porque ele gostou do que viu e que gostaria de conhecê-la. E ela pergunta, você quer me levar para jantar? Ele fala, você sabe, a gente tem que se conhecer primeiro, talvez. E ela pergunta, talvez. E ele fala, talvez, me entende? Ele pergunta se ele não pode mesmo saber o nome dela. Ela fala que não e ele pergunta por que não. Ela diz que não dá o nome dela para estranhos. Ele fala, nós podemos mudar isso, você não acha? Ela diz, não. E diz que precisa ir. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E ele fala, cara, ela me desanimou completamente. E diz, ela perguntou se eu vou levá-la para jantar. Cara, isso é engraçado. Ele fala que ele não vai ficar correndo atrás. Ele fala que não gostou mesmo da forma que ela falou com ele. Ele fala, agora tá voltando. E dentro do carro ele começa a dizer, poxa, você não quis dizer o nome pra mim, não é isso? Agora tá voltando. Vai voltar agora? Ele fala, vamos ver o que ela vai dizer. Ela pergunta para onde ele vai. Ele pergunta por que isso importa. Ela fala que não sabe, mas que ele acabou de tentar falar com ela ainda há pouco. Ele fala, mas você não estava interessada, não é isso? E pergunta, o quê? Ela diz que agora ela está ali. Ele pergunta, tudo bem, mas por que agora? Ela diz que gostou do carro dele e que ele também é bonito. Ele agradece e pergunta, então você voltou por causa do meu carro, não por mim? Ela diz que pode conhecê-lo. Ele fala, então você tá querendo me conhecer porque viu o carro, pelo que eu dirijo, só pra me entender. Ela diz que não é só por causa disso que ela voltou. E ele diz que isso não parece ser sincero. E ele fala, você não voltou por causa de mim. E ela diz que está sendo verdadeira sim. Ele fala, não tem como, você voltou por causa do carro, não é? Ela fala que voltou também por causa dele. Ele fala, vai mentir na minha cara? E ela diz que não está mentindo. Ele pergunta qual o nome dela. E ele fala, vamos lá, sem jogos, qual o seu nome? Você quer me conhecer, não quer? Qual o seu nome? E ela diz que o nome dela é Diamond. Ele pergunta há quanto tempo ela está morando em Houston e ela fala que há 2 meses. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que é legal. Ele pergunta por que ela escolheu Houston. Ela diz, eu não sei, é uma cidade grande, né, algo do gênero. Ele, legal, veio sozinha ou acompanhada? Com o seu namorado. Ela fala que veio com o namorado dela e ele pergunta, onde está o seu namorado? E depois que ela fala que não sabe, ele pergunta, como a gente vai continuar essa conversa sendo que você tem namorado? E fala que não quer ter problemas. Ela diz que não está preocupada com ele. Ele fala, você mencionou o seu namorado, né? Deve ter algum motivo. Ela pergunta o que ele estava fazendo agora. Ele fala, nada, só estava indo relaxar um pouco. E diz que não tem muita coisa para fazer agora. E pergunta o que ela quer. Ela diz que eles podem sair para comer alguma coisa, talvez dar uma ida no centro comercial. Ele pergunta, mas para quê? Ela diz, porque você está tentando pegar meu número. Ele, mas para isso eu preciso te levar para comer. Ela diz que seria uma boa ideia. Ele fala, não, você tem namorado. E pergunta por que ela está ali conversando com ele. Ela diz porque ele é bonito e que ela gostou do carro dele. Ele, obrigado. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta, entrar pra quê? Ela pergunta, não posso entrar no seu carro? Ele pergunta, mas pra quê? Ela diz porque ela está tentando conhecê-lo. Ele fala, mas você não queria me conhecer ainda há pouco, não é isso? E agora você quer me conhecer. Ele, eu acredito que você só quer falar comigo por causa do meu carro. E tá passando uma péssima impressão. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 27. Ele pergunta quando é o aniversário dela e ela diz que foi no dia 13. Ela diz que ele pode levá-la para comemorar e ele pergunta por que ele faria isso e se ela vai valer o tempo dele. Ela fala, você quer me conhecer, não quer? E ele fala, você também quer, não quer? Ela diz que sim, ele fala então. Ela diz que eles podem sair para jantar e ele pergunta se eles vão dividir a conta. E depois que ela diz que sim, ele fala que tudo bem e pede para ela dar uma volta. Bom, resumindo, depois de não mais muito tempo, ele a convida para entrar. Ele pede para ela abrir a porta. Ela fala que a porta está trancada. Ele fala, é só puxar. Ela diz que está puxando. Ele, tá puxando? Puxa aí. Ele fala, calma aí, dá a volta aqui. Ele fala, cara, isso é engraçado.
Ele fala, pra mim, não dá não. Ele fala, legal, quem é essa aqui? Pele morena, gostei. Ele pergunta como ela está e também pergunta qual é o nome dela. Ele pergunta, não pode falar? E ela diz que não. Ela pergunta o que ele quer e ele fala que gostaria de poder conhecê-la e em seguida se apresenta. Ele pergunta qual é o nome dela e ela pergunta qual é o nome dele. E ele diz que o nome dele é Nair. Ele pergunta qual é o nome dela e ela diz que não vai dizer o nome dela. Ele fala, se você quiser continuar essa conversa, eu preciso saber o seu nome. Bom, e depois que ele insiste, ela acaba dizendo que o nome dela é Samantha. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Nova York. Ele pergunta de que parte, ela começa a rir e diz que de Nova York. Ele fala do centro, tudo bem, tudo bem. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela fala que algumas semanas. Ele pergunta por que ela está tendo essa atitude desagradável e ela diz porque ela não entendeu porque ele se aproximou dela. Ele fala porque ele gostou do que viu e que resolveu falar com ela. E como ela fala que ela precisa continuar a caminhada dela, ele fala, não, então tudo bem. Bom dia pra você. Ele fala, cara, eu não vou ficar implorando. E diz que ele não gosta de perder o tempo dele. Ele fala, você quer caminhar? Vai lá, não vou te interromper não. Ele fala que vai seguir a vida dele numa boa, não vai ficar implorando ninguém por nada. Ele fala, o que tá rolando? Ela tá aqui. Ele pergunta, e aí? Ela diz que gostou muito da Lamborghini dele e ele fala, eu gosto também. Ela fala que precisava ter certeza qual era dele e que ela acha que ela pode ser a garota dele. Ele, minha garota? Você nem me conhece? E fala, agora você quer ser minha garota. Ela fala que gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala, cara, você tá se vendo? Que energia completamente diferente. Ele fala, você voltou por conta do carro, não é? Fala, então você não tá interessado em mim. Ela fala que se interessou em conhecê-lo e que ela acha que eles podem ter muito em comum. Ele fala que ela não demonstrou nenhum interesse no começo e que ele não ia ficar implorando. Ela diz que ainda há pouco ele pediu o número dela e que depois que ela viu ele caminhando na direção do carro, ela pensou e mudou de ideia. Ele fala que basicamente ela tá dizendo que a Lamborghini fez ela mudar de ideia. Ela fala que o carro só chamou a atenção dela. Ele fala, só porque eu tô com esse carro você mudou de atitude. Ele fala que agora ela está muito amigável, mas que na calçada ela agia completamente diferente. Ela diz que realmente se interessou por ele e que gostaria de conhecê-lo e ele simplesmente vai embora.